Olá galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, Alex Alves Ateliê Art Life. Olha gente, que linda essa peça que eu trouxe para vocês, olha. Decorado com scrap decor, nesse cachepô, nesse vaso de MDF. Você quer saber como foi que eu fiz? Super fácil, com os produtos que eu disponibilizo às vendas aqui no meu canal. Então vem comigo, roda a vinheta, comenta, já dá o like e bora pro passo a passo. Então, gente, hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica no MDF, decoração, utilizando esse papel que vai estar passando aqui, ó, na telinha. É um papel de scrap by Mambico que temos aqui, tá bom? E eu fiz o seguinte, ó, recortei aqui as flores dele. É um papel bem bonito, acho que tem uma estampa bem legal. Ele também é dupla face, ó, recortei as flores, tá bom? E essas outras aqui, ó, tá? Então, gente, eu vou ensinar para vocês como foi que eu fiz nesse vaso, ó, nesse cachepôzinho aqui de MDF, tá? Deixei até assim, ó, no MDF cru para que vocês pudessem ver. Aqui na parte de dentro eu não pintei ainda, mas eu vou pintar depois. E vocês também podem estar pintando com a cor que vai combinar com o seu papel. Aqui tinha tons de lilás, eu achei que ficou bem legal essa pintura que eu fiz, tá? Então, aqui eu usei duas cores, né? Eu fiz aquela técnica de pintura que eu sempre gosto de fazer. É uma pintura mesclada. Eu acho que já cobre muito bem na primeira demão. Então eu usei a minha tinta PVA magenta e a minha tinta PVA branca, tá? Magenta e branca. Então eu vim fazendo aquele mesclado e passei o rolinho da cola. Aqui na parte de baixo eu também fiz um mesclado, só que eu prevaleci um pouco mais da cor escura, que é a cor do magenta, tá bom? A preparação do MDF é aquilo, você pode passar alguma lacre incolor, alguma lacre indiana para dar uma selada ou a base acrílica. Olha gente, aqui eu vou utilizar essa cola, aquela cola do rótulo azul, tá bom? Pode ser uma cola para scrap. Coloquei um pouco aqui no pratinho, vou utilizar até um pincel velho, é um pincel chanfrado bem velhinho, ó. Que eu uso ele justamente só para fazer para espalhar cola, mas pode ser um pincel de cabo amarelo, tá bom? Então, eu vou estar passando a cola aqui, ó, na parte de trás da figura e vou fazer a colagem aqui na minha peça. Olha, depois de colar da figura, aí você vem com uma dobradeira, tá? Pode também ser uma espátula da Condor. E eu vou fazendo isso aqui, ó. A dobradeira vai ajudar ela a fixar na minha peça, ó. Deixar a peça bem fixada, tá? Olha. Depois de colado e bem seco, aí eu vou pegar agora o meu pincel da Condor, chanfrado, número 14. Olha aqui, chanfrado 14, tá? 227, vou umedecer o meu pincel, umedeço. Tiro o excesso aqui no paninho, que é meu paninho que eu uso para os pincéis, tá? Coloquei aqui um pouquinho da minha tinta magenta. Essa tinta aqui, ó. Tinta PVA magenta. E eu vou pegar um pouquinho aqui, vou dar uma trabalhadinha aqui no meu pincel. E eu vou fazer, gente, um sombreado aqui, ó, em volta da minha figura com essa tonalidade mais escura. Porque eu quero que a minha figura ela acabe realçando aqui em cima desse fundo lilás mesclado que eu dei. Olha só. Pincel chanfrado. Eu uso um pouco da ponta do pincel, mas toda a cerda do pincel, olha, ela tá na peça. Tá? Aí você consegue fazer um sombreado mais uniforme e mais suavizado, olha. Olha só. Eu vou fazer isso em volta de toda a figura. Olha, gente, como ficou. Tá? Então deu um realce aqui na minha figura, na minha flor, né? Na flor de amor perfeito, aqui nesse fundo. E agora eu vou dar o complemento de pintura utilizando as folhas e os batidinhos.
Gente, então eu vou utilizar o mesmo pincel, tá? Aqui eu posso estar utilizando o 14, o número 12 ou o número 10. Como aqui as minhas folhas é um pouco maior, eu vou utilizar esse mesmo que eu utilizei para fazer a sombra. Então eu vou pegar um pouquinho do verde oliva, branco e um pouquinho do magenta. Então eu pego, ó, na ponta eu pego o verde oliva, do lado eu pego um pouco do branco. Primeiro eu vou matizar aqui, ó. Matizo. Verde oliva, um pouquinho do branco. No lado do branco eu pego um pouco do magenta, ó. Olha, quero dar uma cor bem suave, ó. Verde oliva, magenta, ó. Eu vou matizar, efeito de vai e vem, tá? E vou puxar umas folhas aqui, ó. O pincel de pé, eu vou fazer aquele procedimento. Eu pressiono e puxo. Matizo novamente, pressiono e puxo, ó. Olha só, gente, depois que eu fiz as folhas, com o pincel mesmo sujo, ó, eu venho fazendo um batidinho, aquele batidinho que eu sempre faço, ó, para imitar umas aventinhas, tá? Esse efeito, gente, do batidinho é muito importante porque ele dá um charme todo especial à sua decopagem. Embora que você não esteja treinado a fazer os batidinhos, as folhas, mas você fazendo o batidinho, puxando os galhos, já vai dar uma outra diferença à sua peça. Depois que eu fiz os batidinhos aqui, ó, aí eu vou colocar um pouquinho só do branco, dando só uma mescladinha do branco em cima do batidinho, onde eu fiz, ó. Olha só. Tá? Então depois que eu fiz isso, aí agora eu venho com o pincel filete. O pincel filete, gente, da Condor, número 0422. Aí eu gosto sempre de dar uma diluída, então eu vou misturar um pouco do verde oliva com um pouco do magenta. Faço uma misturinha, quero uma tonalidade um pouco mais escura. Olha, fiz a misturinha aqui, magenta. E aí vou puxar os galhos, olha. Então, onde eu fiz o batidinho, vou colocar aqui bem de pertinho para vocês verem, ó. Eu puxo os galhos, ó. Pode ser esses galhos assim mais espaçados, para ficar mais natural. Aqui também, ó. Então, igual eu falei para vocês, vocês não têm a habilidade de fazer as folhas, porque a folha é necessário você treinar bastante, e eu tenho certeza que vocês conseguem. Vocês podem estar fazendo os batidinhos e puxando esses galhos, ó. Puxa aqui entre as folhas para não ficar flutuantes. Puxa para esse lado também. E para esse lado aqui, ó. Tá? Então, eu tô percebendo que esse arranjo das minhas flores, do Amor Perfeito, ele é um arranjo subindo. Então, eu vou fazer o caule, aliás, o cabinho do arranjo aqui embaixo, ó. Com o pincel filete, eu venho na direção do arranjo, eu vou puxar com um traço um pouco mais grosso para cá, ó. Feito isso, eu vou puxar mais outro, um pouco mais abaixo, juntando no mesmo traço onde eu fiz, ó. Olha só. E aí, eu vou aproveitar e vou puxar os galhinhos, ó, para dar uma naturalidade a mais aqui, ó, na minha peça. Olha só, tá? Aí, gente, aqui na parte de baixo do meu vaso, eu vou dar um acabamento fazendo os arabescos. Para isso, eu vou utilizar um pincel. Esse aqui é o pincel redondo, número 6, tá? Pode ser o número 4 ou até mesmo o número 8, tá bom? Vou hidratar meu pincel. Sempre eu gosto de trabalhar com pincel hidratado. O filete, você... Ah, gente, uma dica muito importante. Pincel filete, se você deixar no tempinho, ele vai acabar deformando a cerda, tá? Então você lava ele, seca no paninho e coloca naqueles buraquinhos que tem do seu tempinho, tá? Assim você acaba conservando sempre a cerda dele com o filamento sem deformar, tá bom? Gente, aqui eu misturei o branco com o verde oliva. Fiz uma misturinha aqui, ó, branco e verde oliva.
Vou pegar aqui no pincel, deixar assim o pincel mais gordinho de tinta. E aqui eu vou puxar, fazer aqueles arabescos que eu sempre faço, ó. Então pego, faço uma vírgula pra cá. Pego mais um pouco de tinta. Faço outra vírgula que termina na mesma. Pego mais um pouco de tinta. Vou fazer agora uma do lado contrário, ó. Venho pra cá e puxo. Eu faço outra e puxo, olha. Olha só, tá? Fiz isso. Aí eu posso até consertar aqui, ó. Ficou um pouco... Não ficou tão bonitinho. Olha. E aqui eu vou fechar um outro arabesco com o lado contrário também, ó. Pra cá. E faço outro pra cá. Olha como vai ficar, tá? Depois que eu fiz isso, aí eu venho com o pincel filete, pego aqui, ó, tiro o excesso e vou fazer isso aqui, ó. Fazer aquele acabamento que eu sempre faço, ó. Eu vou puxar uns riscos, tiro sempre o excesso para o traço ficar fino, dá uma diluída na tinta e vou fazer isso aqui, ó, cruzando essa parte aqui, ó, para dar esse efeito aqui, tá? E vou fazer um outro arabesco aqui nessa parte de baixo também. Olha, gente, depois que eu fiz os arabescos de um lado e de outro, aí agora eu venho com esse pinta-bolinha aqui da Condor, com a ponta número 4. Na misturinha que eu fiz, ó, para fazer os arabescos, eu pego aqui na tinta, e aí eu vou fazendo esse acabamento aqui, ó, olha. Aonde eu fiz o cruzamento com o filete, eu vou colocando uma bolinha, ó, bem no cruzamento onde eu fiz esse aspecto como se fosse um xadrez, né? Um rendado, ó. Olha, coloco a bolinha. Aí com a mesma tinta, com a mesma ponta, eu venho fazendo esse acabamento aqui, ó. Eu colocando as bolinhas em volta do meu arabesco, olha só. Olha só, gente, que lindo. Fiz aqui em cima, na parte de baixo, e fiz aqui nessa parte de cima. Se você quiser também, com a tinta um pouco mais clara, você pode estar fazendo até alguns acabamentos aqui nessa parte de baixo, que é no pezinho do meu cachepô, tá bom? Gente, eu fiz essa demonstração desse lado, mas é pra mostrar pra vocês que aí vocês podem fazer, tá? Em todos os lados também. Se vocês quiserem, vocês podem deixar secar, tá fazendo um sombreado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da ideia. Deixa secar e passa o verniz acrílico brilhante, que é esse daqui, ó, tá? Para que você possa aí ter sempre sua peça aí protegida, para que vocês possam estar limpando, tá? Coloque aquelas flores artificiais aqui. Se você quiser, você pode até colocar um saco, um plástico, e colocar um vasinho de planta de flor natural aqui. Lembrando que isso aqui é MDF, não pode molhar porque acaba estragando, tá bom? Um abraço a todos, fiquem na paz, até o próximo vídeo, dá o like, se inscreve no canal e muito obrigado. Tchau!